Hoje eu vou contar uma história um pouco triste. Isso aqui é um mangá, não parecendo, mas é. À primeira vista, quando eu olhei para esse mangá, eu achei que era um livro. E ele é bem triste. Você olha assim, parece ser uma capa bem feliz, bem animadora e tudo mais. Mas diferente de outros mangás que eu tô acostumado a mostrar aqui nos vídeos, ele não é algo cheio de superpoderes, ou que nem esse shonen que eu sempre mostro pra vocês, que são mangás bastante conhecidos. Ele é que nem Zangetsu no Leon, ele é uma história bem tranquila, tipo, é aquele, como se fosse aqueles livros pra você ficar tranquilo, umas histórias um pouco mais calmas. Mas por incrível que pareça, ele tem uma história triste. Sabe aqueles filmes Sempre a Seu Lado, Quatro Vidas de um Cachorro? Então, a ideia desse livro é a mesma coisa. Quando tem cachorro numa história, o final é triste demais. Então assim, se vocês não quiserem que eu conte a história, né, um resumo do que se trata a história, vocês podem pular até o final, que eu vou resumir de uma outra forma que não dê spoilers. Mas caso você não quer ver spoilers, então pode pular o vídeo até onde eu termino. Vamos lá, a história conta sobre uma família, que é o pai, a mãe e uma filha. A filha adotou um cachorrinho, só que o pai no começo não aceitou esse cachorro na família. Aí o que acontece que a filha, tipo, brinca com o cachorro, ela trata o cachorro bem. Só que assim, o pai ficou responsável, por mais que ele não queria o cachorro, ficou responsável em sempre passear com ele. E na família, ele não é de falar muito, mas quando ele sai pra passear com o cachorro, ele fala muito, mas muito mesmo. É como se o cachorro, sei lá, fosse o melhor amigo dele, e como se o cachorro entendesse tudo que ele estivesse falando, reclamando, falando da vida dele, do trabalho, etc. Aí chegou um momento que ele separou da família dele. Tipo, a esposa pediu divórcio. E o que acontece que, enfim, eles se separaram. A filha virou... Bom, a filha não era mais uma menininha qualquer. Ela se tornou logo uma punk, sei lá, roqueira. Ela ficou bem diferente. E aí o pai pensou, então eu vou sair com o cachorro e a gente vai numa aventura. Vamos até uma das casas da minha família. E ele foi lá, pegou o carro e foi embora com o cachorro. Então assim, eles foram uma aventura juntos, né? E é tanto que eles encontraram vários problemas durante o caminho. Então assim, foi uma viagem entre ele e o cachorro, até que ele começou a ficar sem os documentos dele, foi roubado os documentos dele do carro, ele ficou sem dinheiro, ficou muito difícil de ele sustentar o carro para eles continuar viajando, ele e o cachorro. E é tanto que chegou um momento em que ele também não estava se sentindo muito bem, o seu peito começava a doer e continuou a viagem. Mesmo assim, ele continuou a viagem, até que ele e o cachorro, né, o dono, parou parece que numa espécie de jardim de girassóis, e foi ali que eles pararam. No momento que eles pararam ali, o carro não tinha mais como pôr gasolina, ele já não tinha mais dinheiro, os documentos dele tudo foi roubado. Bom, pelo menos no começo aqui, no contexto da história, uma certa parte, diz que ele foi roubado, mas na verdade, ele acabou encontrando um garotinho, que de rua, parece que perdido também, acabou levando ele junto, sem pensar, mas ele pensando de uma forma, mas não sei por que eu te levei junto. E pelo visto, ele entregou os documentos dele e o dinheiro para ele poder seguir, sei lá, a sua vida, né? E aí o carro parou e lá eles continuaram vivendo. Eles viveram tipo como se fosse um acampamento, né? Ele e o cachorro. Só que o cachorro começou a ficar com fome, né? O cachorro o dono já não tinha mais condições de poder cuidar do cachorro, porque ele mesmo já não tava se sentindo tão bem. Ele já não tava mais conseguindo andar, ele tava com, parece que algum problema do coração, pelo visto, e morreu. Acabou morrendo. E o cachorro, ele ficou sempre ao lado dele. Tipo, ele achou que ele tava dormindo, mano. E nesse momento que ele achou que tava dormindo, na verdade ele já estava morto. E o cachorro continuou do lado dele. E no momento que o cachorro deitou ao lado dele, a gente consegue ver que ele simplesmente acabou encontrando com ele de novo. Só que nesse momento da história, ele já tava no céu. Acredito que no final da história já deu pra entender que eles se encontraram no céu, porque aparecem os dois vivos muito bem, como se estivesse brincando, como se nada tivesse acontecido. E tem uma outra parte aqui da história que é dos investigadores, né, que investigam o caso desse carro aí que parou, e o dono já tava lá, o corpo dele já morto já faz algum tempo, e o cachorro um pouco depois dele, que já tinha se decomposto. Na verdade, o cachorro eu acho que ainda tava inteiro, parece, o do cara eu acho que já estava né, o corpo já tava já há bastante tempo lá. Então aqui é uma outra parte da história que conta desse investigador, né, que tem sua vida. Aqui conta um pouco da história dos caras que vão investigar o caso lá do carro. E resumindo, é a história de uma família que se separa e o dono, né, o pai da família, viaja com o cachorro e que tem um final triste. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado e não deixe de se inscrever e deixar o like e falou.